Afinal de contas, o que é essa tal criatividade? Alguns acreditam ser um dom, outros que ela é uma característica de algumas profissões, outros ainda que é algo difícil de se alcançar. Mas será mesmo? A primeira coisa que vou te contar é que a criatividade é fundamental para as organizações e para a vida. A segunda coisa é que escolhemos esse tema para o nosso segundo episódio do projeto Empreenda Mais. A nossa convidada especial é a professora, palestrante, pesquisadora de futuros, facilitadora e mentora em criatividade, inovação e futuros. Seja bem-vinda, Thaís Domiciano. Olá, é um prazer estar aqui para falar de um tema que é tão importante para as pessoas, né, na vida pessoal e profissional, que é a criatividade. O nosso tema é confiança criativa. E, para começar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, vocês gostam de diferentes tipos de música? Segundo, vocês são aquelas pessoas que sonham acordado, que ficam, né, imaginando como vai ser as coisas, como vai ser o amanhã? Você faz muitos planos para o final de semana, para as férias, vive planejando como vai ser as coisas, né, o que vai fazer, né, o passo a passo de como vai funcionar suas férias. Você fazia muitas perguntas quando era criança? Sabe aquelas crianças que vivem perguntando para os pais a mesma coisa, né? Por que disso, por que daquilo? Você é curioso? Você quer saber como as coisas funcionam, né? Determinada coisa, você fica pesquisando para saber como funciona, gostaria de entender mais as coisas? Você acha formas inusitadas de resolver coisas simples? Sabe a tal da gambiarra que a gente costuma fazer? Né? Aconteceu alguma coisa, a gente tem que achar um jeito de resolver, porque às vezes não tem a solução ideal ali naquele momento. Você está cozinhando e falta um ingrediente. Você dá um jeito de colocar algo no lugar ou joga tudo fora? Né? Está fazendo um bolo e vamos supor que faltou leite. Você joga todos aqueles ingredientes fora ou pensa em como poderia incrementar a receita para não jogar aquilo fora. Por exemplo, colocar um pouquinho mais de água ou acrescentar um ovo. Você já mentiu em alguma situação? E aí você não pode me enrolar nesse momento, porque, né, se não foi agora, quando era criança, você já passou por uma situação e teve que mentir? Você está vivo? Então, se você está vivo, e eu sei que você está, porque você está me ouvindo nesse momento, é sinal de que você é sim criativo. Sabe por quê? Porque a nossa vida, a gente passa por tantos desafios o tempo todo, a gente encontra barreiras, precisa passar por obstáculos, tanta situação a gente precisa driblar, né, para continuar a permanecer vivo, e isso é sinal, sim, de que a gente é criativo. Assim como quando eu perguntei se você já mentiu, é sinal de que você é criativo, por quê? Porque pensa, você tem uma verdade, você precisa criar uma outra situação para driblar essa verdade. E aí, se você contou essa mentira para alguém, você implementou uma ação nela. E isso é sinal de criatividade. Então, todos somos criativos. Esse é o primeiro ensinamento de hoje. Todos nós somos seres criativos. E a criatividade, ela começa na imaginação. A imaginação, ela é a fonte da nossa criatividade. É como se fosse uma caminhada, e esse é o primeiro passo, a imaginação. A imaginação é quando a gente tem a capacidade de vislumbrar cenário, imaginar situações, a gente cria coisas na nossa cabeça. Isso é imaginação e ela é a fonte da criatividade. Sem ela, não temos criatividade. Então, se a imaginação é o primeiro passo, o segundo passo é a criatividade. Porque a criatividade é eu usar esse poder todo da imaginação, daquelas coisas que eu criei na minha cabeça, das minhas ideias, e eu colocar em prática. Então, eu uso a minha imaginação para resolver um desafio, um problema que eu tenho, e aí eu estou colocando em prática, colocando uma ação em cima disso. Tem muitas pessoas que dizem que criatividade é ter várias ideias, muitas ideias. Eu não concordo com isso, porque se eu só tenho ideias e não faço nada com essas ideias, eu estou sendo apenas imaginativo, que é o primeiro passo. Agora, para mim ser criativo, eu preciso adicionar uma ação, né? Fazer algo com aquilo, tentar. Porque, se eu olhar para a palavra criatividade, eu vou ver que tem lá, criatividade. Eu consigo extrair outras duas palavras, que é criar e atividade.
Criar vem de dar origem a algo, e atividade vem de movimento, ou seja, é pensar e agir. Sem ação, não tem criatividade. Eu preciso de movimento. É inspiração e transpiração. Eu preciso suar, arregaçar as mangas e fazer algo com isso. Se você parar para notar, quando as pessoas falam que não são criativas, eu gosto de dar o exemplo lá da época da pedra, né? Se você lembrar lá da época da pedra, como é que funcionava na história, a gente não tinha muita coisa, a gente vivia em caverna, não tinha quase nada. E aí as pessoas, naturalmente, viam que existiam desafios, né? Poxa, eu vou lá, vou caçar, não tenho como cortar essa carne. E aí o pessoal começou a criar coisa, criaram a lança, criaram a faca, né? Descobriram o fogo e foram criando ferramentas, foram criando cabanas, enfim. Se você olhar para tudo que a gente tem ao nosso redor, é sinal de criatividade. Alguém entendeu que existia um desafio, foi lá, idealizou, imaginou algo e fez. Então, tudo que está materializado nesse momento é sinal de que teve criatividade envolvida nesse processo. Então, nós somos realmente seres naturalmente criativos. O homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. O homem criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Então, naturalmente, todos somos seres criativos. Mas o que acontece é que muitos bloqueios vão acontecendo durante a nossa infância, adolescência, e fazem com que essa coisa natural que existe dentro de nós, chamada criatividade, murche. É como se fosse uma plantinha que a gente não consegue colocar água. Se eu não coloco água nas plantas, elas acabam murchando e morrendo. Assim acontece com a criatividade. Se eu não consigo potencializar ela, alimentar ela, ela vai murchando. E aí a gente faz isso com a criatividade. Por quê? Porque a gente tem muito medo, né? Vergonha, e acaba deixando de expressar nossas ideias. Por isso, eu quero que você saiba que você é criativo e você tem um potencial enorme dentro de você. E por que é tão importante, então, ser criativo, né? Poxa, mas por que é importante? Primeiro ponto, que sem criatividade a gente não tem inovação. E a gente vê que as empresas vêm falando tanto que a gente precisa inovar, aqui é importante inovar, temos que inovar. E as empresas muitas vezes não se dão conta que eu não consigo alcançar esse terceiro passo sem a criatividade, porque são 3 passos: a imaginação, a criatividade e a inovação. Então, eu preciso da imaginação para ser criativo e da criatividade para ser inovador. Então, esses 3 passos estão juntos, né? Eu não consigo, eu dependo do outro para me dar um outro passo. Então, a inovação, ela precisa de pessoas criativas, né? As pessoas criativas, elas vão ter ideias, vão testar suas ideias, e muitas vezes essas ideias vão ser consideradas inovadoras. Por isso é importante a criatividade para as empresas, para as pessoas, né? Para a nossa evolução. E, segundo o Fórum Econômico Mundial, a criatividade está entre as 5 habilidades essenciais para o futuro do trabalho. Então, para vocês verem que existem muitas pesquisas que demonstram que a gente precisa começar a dar valor à criatividade dentro das organizações, né? E o mundo mudou, né? Bom, se a criatividade é tão importante para as empresas e o mundo vem nessa mudança tão rápida, tantas coisas acontecendo o tempo todo, a gente vê que o mundo vem mudando, passando por uma transformação. Só que essa mudança vem acontecendo há tanto tempo e, às vezes, a gente não se dá conta. Só que agora ela está ganhando cada vez mais velocidade, né? A tecnologia está aí, as organizações criam, né? Se criam organizações exponenciais e as coisas estão acelerando muito. E se o mundo mudou, se o mundo está mudando, as soluções antigas elas não vão resolver esses problemas novos que acontecem durante o nosso dia a dia, né? O tempo todo surgem novos problemas. E se eu falei para vocês que criatividade é usar a minha imaginação para resolver problemas e desafios, e temos tantos problemas novos para serem resolvidos, justamente eu preciso da criatividade para eu conseguir pensar em ideias e fazer alguma coisa com essas ideias, resolver esses problemas e desafios que a gente encara todo dia. E aí eu te pergunto, né, como será que eu desapego daquela velha maneira de pensar? Porque
eu falei que todos nós, naturalmente, somos criativos, mas muitas vezes a gente tem medo de expressar nossas ideias, né? A gente acaba pensando sempre na mesma coisa, porque eu tenho certeza que se aquela mesma ideia deu certo em algum lugar, ela vai dar certo aqui também, né? Alguém já aceitou ela, então eu não corro risco de alguém rir de mim. Mas a gente precisa desapegar dessa maneira que a gente tem de pensar, porque se os problemas são novos, eu não posso pensar da mesma forma. Eu preciso desapegar daquela velha maneira e começar a pensar de uma outra forma. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aumentar o nosso repertório. Porque a criatividade, ela usa muito o repertório para quando a gente pensa, quer resolver um problema, a gente usa esse repertório. E esse repertório ele é uma caixa elástica. Quanto mais eu coloco coisas ali dentro, mais essa caixa se expande. Então, o nosso repertório é composto de todo o conhecimento, né, todas as nossas vivências, nossas experiências, tudo isso está dentro dessa caixa. Quanto mais eu coloco, né, conhecimento, experiência, vivência dentro dessa caixa, mais ela aumenta. Então, o nosso repertório ele vai se expandindo, né? Não é uma coisa fixa, eu consigo aumentar ele. Quanto maior meu repertório, mais possibilidade eu tenho de conectar coisas. Porque criatividade não pensa que é criar algo totalmente novo, não é bem assim. Criatividade também é conectar o que está desconectado. Então, eu consigo olhar para alguma coisa e consigo vislumbrar uma possibilidade de conexão, né? Eu me afasto do tempo e espaço que eu estou e consigo vislumbrar novas possibilidades. Isso é a combinação, que é um dos itens dentro da criatividade. Eu não preciso criar algo totalmente novo. Eu posso combinar elementos distintos e tornar algo novo nessa combinação. Por isso, a importância do repertório. Ele dá subsídio para a gente aumentar, elevar nosso potencial criativo. O clima é outro item indispensável para a criatividade. Porque, pensa, se eu colocar em uma sala várias pessoas para ter ideias, né, para pensar em resolver um problema, e essas pessoas elas estiverem mais tensas, né, com medo do que os outros vão pensar, muitas vezes elas não vão conseguir usar esse potencial que a gente tem, que é a criatividade. Elas vão esperar alguém dar a primeira ideia e vão dizer que essa ideia é maravilhosa, né? Não preciso mais da ideia, reunião encerrada, né? A ideia já foi dada. E não é assim. A gente precisa de clima, a gente precisa de um clima leve, que as pessoas possam estar descontraídas, né? Não tenham tanta vergonha, possam falar suas ideias sem medo do que o outro vai pensar de mim, né? Eles não vão rir de mim, porque a gente está num clima que é propício para a criatividade, né? Eu preciso de um clima que seja fértil, né, para as ideias florescerem. Então, a gente precisa criar esse ambiente que as pessoas não tenham tanto medo e que possam realmente se abrir, né, sem medo do julgamento. E uma das outras coisas que a gente acaba falando é que a gente não pode se contentar, né, com a primeira resposta certa. Porque muitas vezes, na reunião, alguém deu uma ideia, pronto, aquela ideia já é a ideia que vai ser escolhida, né? A gente tem que ir mais a fundo, porque quando a gente fala de criatividade, a gente está falando de quantidade de ideias. Eu preciso ir mais a fundo para mim extrapolar aquelas barreiras que são as comuns. Porque quando a gente pensa em ideias, primeiramente vem as ideias mais comuns, aquela que eu vou ter, o meu colega vai ter, o outro vai ter, é aquilo que é mais óbvio. Quando a gente consegue passar essa barreira, né, que a gente começa, eu digo sempre que é cavocar mais fundo, a gente começa a pensar em coisas diferentes. Sai daquilo que é óbvio, né, e sai daquilo que é linear. A gente consegue pensar em coisas que talvez a outra pessoa não iria pensar. Então, a quantidade ela acaba nos dando mais possibilidade de achar algo diferente, talvez algo até inovador, que alguém nunca pensou. Eu sempre falo para as pessoas para elas dizerem não só para as drogas, né? Tem outras coisas que a gente deve dizer não também, mas essa é uma brincadeira. Por quê? Quando alguém der uma ideia, não diga não para essa pessoa. Acolhe essa ideia, porque essa ideia pode me dar subsídio para mim pensar em outra coisa que eu não poderia ter pensado se essa pessoa não tivesse me dado a ideia. Então, uma ideia vai dando subsídio para outra. Eu conecto um pensamento com outro, e aí, às vezes, aquela ideia vai me fazer eu pensar em outra possibilidade. Por isso, esse julgamento a gente tem que deixar de lado.
né? Veio uma ideia, acolhe ela, porque essa ideia pode ser muito importante para o processo de ideação. A pessoa mais inteligente da sala é a sala. Por quê? Porque diversidade de pessoas é igual a diversidade de repertório. E quando a gente fala que o repertório ele é tão fundamental, cada pessoa é única. E cada pessoa tem suas vivências, suas experiências, aquilo que ela conhece, né? Aquilo que ela já presenciou, que ela já fez. Então, cada pessoa tem o seu repertório. E quando a gente une essas pessoas com repertórios distintos, a gente tem mais possibilidade de ter mais ideias diferentes, né? Eu sempre falo que se eu colocar numa sala pessoas que pensam diferente, né? Que têm vivências diferentes, experiências diferentes, elas vão divergir, né? E depois vão achar uma solução, vão convergir. Então, eu faço um processo de divergência, onde eu abro as possibilidades, né, várias ideias, para depois convergir, fechar e fazer uma escolha, né, a decisão que a gente vai ter para resolver aquele problema. Mas se eu colocar em uma sala pessoas que pensam igual, esse processo de divergência ele acaba não acontecendo. Porque elas pensam igual, têm as mesmas vivências, elas parecem clones, né? Todo mundo pensa igual. E aí o primeiro que der a ideia, todo mundo vai concordar, porque eles pensam igual. Então, a gente não tem esse processo de divergência, que ele é fundamental para a criatividade, porque a gente acaba olhando outras possibilidades nesse processo. Então, nada melhor do que ter uma sala cheia de pessoas que pensam diferente, para que a gente possa divergir e depois convergir, né, e fazer a melhor escolha. O assassino da criatividade, da inovação, é o medo e a vergonha. Muitas pessoas têm medo de dar suas ideias, vergonha de ser julgado, né? Vergonha porque o fulano pode rir de mim quando eu der essa ideia. E aí a gente acaba deixando de exercer esse potencial que a gente tem, que é a criatividade, né? Muitas pessoas têm medo, receio. Já conversei com várias pessoas que me disseram isso. E aí a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, né? Trabalhar isso dentro da sala que a gente vai tá trabalhando com os colegas, dentro das empresas. A gente precisa ter clima, a gente precisa ter repertório, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a dar o seu melhor, né? Seja a ideia que a gente concorda ou a ideia que a gente não concorda. Porque esse é o processo de ideação, né? São mentes diferentes pensando, né, em uma melhor solução para aquele problema que é comum. Por isso, quando a gente vai começar uma reunião, se você quer deixar as pessoas realmente com clima, né, para que a gente possa rir e depois a gente possa encontrar uma solução de um problema, eu sempre falo que existe uma técnica que é: qual é a pior solução possível para resolver esse problema? Quando você jogar isso para as pessoas elas vão deixar as amarras de lado, o medo, a vergonha, e vão pensar na pior ideia. Porque se é a pior ideia, não tem como as pessoas me criticarem, já que é a pior ideia. Então, as pessoas vão acabar rindo, vão acabar, né, brincando com aquelas ideias que vão surgir, e isso vai tornar um clima melhor dentro daquele ambiente de ideação que a gente tem, né? E aí vai tornar esse ambiente melhor e as pessoas depois vão conseguir criar, né, ter ideias, usar essa criatividade, sem tanto medo do que os outros vão pensar, já que a gente já riu, a gente já descontraiu. Então, essa é uma técnica que a gente acaba usando e ela surte muito efeito, né? Então, qual é a pior solução para resolver esse problema? A criatividade é o que nos diferencia das máquinas, né? Pensa o seguinte: se você tem um cargo hoje que toda a sua atividade, quando sair de férias, você consegue descrever o passo a passo, né? Eu faço isso, faço aquilo outro, e alguém vai ocupar, né, o teu cargo nas férias. Ela vai lá, pega aquela listagem, simplesmente executa tudo aquilo, né? Você tem um sério risco de perder a sua função para uma máquina futuramente, porque eu tenho tudo ali, o passo a passo, né? Então, simplesmente eu consigo colocar isso dentro de uma automação de processos. Agora, se a sua atividade, né, que ela geralmente vai ter algo que a gente consegue descrever, mas tem aquela parte que é sua, né? As suas ideias, a sua criatividade, o seu pensamento crítico, a inovação, a inteligência emocional. Isso a máquina não vai ser capaz de fazer. Então, a gente precisa realmente exercer esse potencial que a gente tem, que é a criatividade, que
que eu comentei antes, né, no Fórum Econômico Mundial, é uma das habilidades essenciais para o futuro, já que eles estão vendo esse movimento, né, de máquinas, de robôs, de automação, de inteligência artificial. Então, se existe, né, essa possibilidade de a máquina fazer aquilo que a gente faz, a gente precisa cada vez mais colocar potencial naquilo que a máquina não é capaz de fazer, né? Que é usar a criatividade, usar a nossa inteligência emocional, como eu comentei, usar o nosso pensamento analítico, pensamento crítico. Então, tudo isso a gente tem que dar mais valor, mais potencial. Por isso que a gente está aqui hoje, falando de criatividade. E para poder acompanhar o mundo de 2050, né, que a gente pensa que está muito distante, mas não está, você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos, acima de tudo, vai precisar reinventar você mesmo várias e várias vezes. Por que isso? Porque o mundo está mudando, né, em uma velocidade grande. A gente vê que as coisas estão acontecendo, né, tudo está muito acelerado. E a gente precisa ser capaz de usar a nossa imaginação, como eu comentei, para resolver os problemas, né? Mudar, né? Estar disposto à mudança. Porque se eu continuar sempre com as mesmas ideias que eu tinha há 10 anos atrás, elas acabam que não têm tanto valor no dia de hoje. Então, eu preciso estar disposto a aumentar meu repertório, né? A conversar com pessoas diferentes, a me conectar com outras pessoas, a vivenciar coisas novas, para mim conseguir me adaptar a essas mudanças, fazer mudanças, promover mudanças, né? E a criatividade, com certeza, é um ingrediente que está nessa lista. Ela faz parte e ela vai ajudar você a ser uma pessoa mais, né, disposta a aceitar mudanças e a fazer mudanças. E a criatividade, ela envolve muito a coragem, né? Quando a gente fala que eu uso a minha imaginação para resolver problemas, eu estou falando muito de ação, porque eu vou fazer algo com isso. Eu não só vou ter ideias, porque se eu só tenho ideias, eu sou imaginativo. Eu preciso fazer algo, ação, né? Movimento. E aí, quando eu falo de movimento, eu falo de coragem, porque eu vou ter que falar as minhas ideias e fazer algo com elas. Então, eu preciso de coragem. E segundo Cortella, coragem é agir com o coração, é algo que vem de dentro, é eu confiar em mim mesmo, né, nas minhas ideias. É eu ser protagonista da minha vida. Então, criatividade envolve coragem. E coragem para quê? Para ser quem você é, né, a sua essência. Coragem de ser anormal, né? Eu não preciso ser aquele padrão que todo mundo é. Eu posso ser diferente, né? Coragem de ser diferente, né? Sair daquilo que todo mundo é, da manada, que todo mundo acaba fazendo sempre as mesmas coisas, estar disposto à mudança, né? A fazer algo diferente. Coragem de agir, porque eu preciso de ação para me fazer alguma coisa. Coragem de correr atrás do que você acredita. Então, tanta coisa que você acredita e deixa passar por medo, por vergonha, você precisa estar disposto a correr atrás daquilo que você acredita. Então, a coragem, né, de eu arregaçar as mangas e ir lá e fazer acontecer. Espero que você tenha gostado, né, dessa palestra falando de criatividade. E eu espero, do fundo do coração, que você exerça todo o potencial criativo que você tem aí dentro. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com seus colegas para que todos possamos ser mais criativos, né? Exercer esse potencial que a gente tem chamado criatividade e fazer um mundo melhor.